Oi, gente, tudo bem com você ou não? Já estamos aqui de volta para mais um estudo, mais uma leitura do livro de Gálatas. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro de Gálatas. Esse livro que nos ensina muito sobre a liberdade do cristão, aquele cristão que vive debaixo da graça, debaixo do sangue de Jesus, da obra, aquele que crê de verdade na obra de Jesus e reconhece que ele é justo por causa da obra e não por causa das suas próprias obras. Nós somos justos por causa da obra completa de Jesus na cruz e por isso nós somos justos diante de Deus em Jesus Cristo. E o livro de Gálatas, escrito aqui pelo apóstolo Paulo fala isso ele declara isso muito claramente no livro de Gálatas para os da Galácia, a Galácia que era um grupo ali de igrejas, né? Essa carta aos Gálatas foi escrita não para uma só igreja, mas para um grupo de igreja que Paulo havia passado durante a sua primeira viagem missionária e ensinado o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. E depois dessa passagem de Paulo, estava passando outras pessoas ensinando baseado na lei, o que despertou a ira, o que despertou ali uma fúria em Paulo e fez com que ele escrevesse essa carta esclarecendo sobre a obra da lei e a obra de Jesus, porque a obra da lei ela deixa as pessoas na escravidão e a obra de Jesus coloca a pessoa na liberdade, coloca-nos como filhos amados de Deus. Então é questão de crer. Nós precisamos acreditar, crer fielmente na obra de Jesus para acessar a presença de Deus, a graça de Deus todos os dias. Então vamos para a leitura do capítulo 3. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que os enfeitiçou a vocês que tinham diante dos olhos os traços bem claros de Jesus Cristo crucificado? Quero saber somente isto de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela aceitação da fé? São vocês tão sem juízo que começaram com o Espírito e terminaram agora na carne? Foi em vão que vocês experimentaram coisas tão grandes? Então Paulo questiona aqui os Gálatas. Ele questiona sobre a obra da carne e a obra do Espírito, a obra que foi feita por Jesus Cristo. Se é que foi em vão. Ora, aquele que lhes dá o Espírito e opera prodígio em vocês é pela obra da lei que o faz ou pela aceitação da fé? Eles questionam. Então, filhos, foi assim que aconteceu com Abraão. Ele acreditou em Deus. Então, porque Abraão acreditou em Deus, ele recebeu, olha só, e isso lhe foi posto na conta como justiça. Então, quando Abraão acreditou em Deus, isso lhe foi posto como justiça. Então saiba, portanto, que os filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Quem tem fé na obra de Jesus é filho de Abraão.
Então, a Escritura tinha previsto que Deus justificaria as nações através da fé. Por isso, tinha anunciado antes da boa notícia, antes a boa notícia a Abraão. Então, se Deus justificou Abraão por meio da fé, ele também justificaria, aqui Paulo está explicando, ele justificaria as nações por meio da fé. E foi o que aconteceu. Quem tem fé na obra de Jesus Cristo já está justificado diante de Deus. E você? Todas as nações serão abençoadas. Então, em você, todas as nações serão abençoadas em Jesus Cristo. Assim, aqueles que têm fé são abençoados junto com Abraão, que teve fé. De fato, todos aqueles que são pessoas pelas obras da lei estão debaixo de uma maldição. Aqueles que querem obedecer à lei para agradar o coração de Deus, aquele que acha que é capaz de ser obediente à lei, para cumprir a lei e ser justo diante de Deus, esse está, de fato, debaixo de uma maldição. É o que Paulo declara aqui e está muito claro isso. Pois está escrito, maldito seja quem não persevera no cumprimento de tudo o que está escrito no livro da lei. Então, aquele que tenta nos dias de hoje ser obediente à lei, ele está debaixo de maldição. Porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei. Somente Jesus cumpriu a lei, cada vírgula, cada palavra da lei foi cumprida por Jesus e ele cumpriu a lei em nosso lugar. Por isso, hoje nós somos justos diante de Deus, por causa da obra consumada de Jesus Cristo. Ora, é evidente que mediante a lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E a lei não depende da fé, mas quem cumpre essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui está. Cristo, Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldito em favor de nós. Então, a maldição que estava sobre nós foi colocada sobre Jesus. Jesus não merecia receber a nossa maldição, mas Ele recebeu a maldição da lei sobre Ele. Essa maldição que estava sobre nós. E a justiça de Jesus, que nós não merecíamos, Deus colocou a justiça de Jesus sobre nós. Então, por isso, nós recebemos de forma imerecida a justiça de Jesus. E nós somos justos diante de Deus. Eu sou justo. Você é justo, você é justa diante de Deus por causa da obra completa de Jesus. Pois está escrito, maldito seja quem for pendurado no madeiro. E isso para que a bênção de Abraão, em Cristo Jesus chegasse às nações, a fim de que recebêssemos por meio da fé a promessa do Espírito. Então, recebemos por meio da fé a promessa do Espírito.
do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Oh, Pai, obrigado. Gratidão, meu Deus, por esta palavra. Irmãos, falo com um exemplo da vida humana. Ninguém anula ou altera um testamento feito legitimamente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Então Deus fez a aliança, a promessa com Abraão e sua descendência. Então não diz, e aos descendentes. Foi dito, a promessa foi feita entre, como se fosse a muitos, e sim a um só. Então a sua descendência. Então a promessa foi feita a Abraão e sua descendência, que é Jesus Cristo. Então, depois de Abraão, Cristo o sucedeu para cumprir a promessa da fé. Então, em Cristo foi cumprida a promessa que Deus fez a Abraão, ou seja, a promessa da fé para a salvação de todas as nações. A salvação de todas as nações. E digo mais, Deus firmou um testamento de modo legítimo. A lei, que veio 430 anos depois, não pode invalidar esse testamento a ponto de anular a promessa. De fato, se a herança vem através da lei, já não viria através da promessa. No entanto, foi pela promessa que Deus concedeu a graça a Abraão. Então foi por meio da promessa que Deus abençoou, que Deus concedeu a graça a Abraão. Não foi por meio da lei, foi por meio da promessa. Está sendo muito claro Paulo na sua escrita. Então, para que a lei? Então ele questiona aqui, para que existiu a lei? Ela veio depois, por causa das transgressões, até que viesse aquela descendência a quem tinha sido feita a promessa. E a lei foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Mas não existe mediador quando se trata de um só, que é Deus. Deus é um só. Então, será que a lei é contra as promessas de Deus? De forma alguma. Então a lei não é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma. De fato, se fosse dada uma lei capaz de dar vida, se a lei fosse capaz de dar vida, então sim, a justiça viria através da lei. Mas a lei não é capaz de dar vida. Jesus sim, ele trouxe vida. E vida em abundância. Jesus sim trouxe vida em abundância. É isso que você deve ter clareza em sua mente. Então tenha fé na obra completa de Jesus e não na lei. Não tenha fé no seu próprio merecimento, porque você recebeu a graça através de Jesus Cristo de forma imerecida. Você não merece, eu não mereço, mas nós recebemos de graça a graça de Deus. Aleluia, 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 Pai. Mas a Escritura encerrou todas as coisas sob o jugo do pecado, a fim de que a promessa, através da fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que acreditam. Antes que chegasse a fé, a lei nos guardava como prisioneiros. Então a lei ela nos colocava numa situação de prisioneiros. Mas a obra de Jesus nos libertou. A lei nos escravizava, mas a graça nos liberta. E para recebermos a graça só precisamos de crer. Crer
crê e o Espírito Santo faz parte da nossa vida. O Espírito Santo habita em nós todos os dias. Então, até que a fé fosse revelada. De modo que a lei se tornou nosso pedagogo. Então a lei se tornou um pedagogo em direção a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não estamos sob os cuidados do pedagogo, já não estamos mais debaixo da lei. De fato, todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês, então Paulo está declarando aos Gálatas, todos vocês são filhos de Deus por causa da obra de Jesus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo, todos vocês que foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Eu fui revestido de Cristo Jesus. Você também foi revestido de Cristo Jesus. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. Todos vocês são um só em Cristo Jesus, por causa da obra de Jesus. Não é por causa do seu merecimento, não é por causa do meu merecimento, é por causa da obra de Jesus que está consumada. A obra de Jesus é uma obra completa. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa feita por Deus. Graças a Deus, Pai, por esta palavra. Que palavra maravilhosa. Então você entendeu. Nós fomos justificados diante de Deus pela obra, não nossa própria obra, mas pela obra de Jesus Cristo, que está completa, que foi consumada na cruz. Nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei. Vivemos de forma imerecida. Nós nem merecemos, mas vivemos justificados diante de Deus por causa da obra de Jesus Cristo. A obra completa de Jesus Cristo nos tornou filhos amados de Deus. Você é amado. Você é amado. E eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Então, viva com alegria no seu coração. Por qualquer dificuldade que você passar, não se abata em nenhum momento. Erga a sua cabeça, bata no seu peito e avance na vida, sabendo que você é amado, que você nasceu vencedor e que você é justo diante de Deus. Então acredite nisso. Você é justo, você é justa diante de Deus. Um grande abraço. Eu sou Getúlio Freitas. Fica com Deus.